Ah, pessoal, e tem um detalhezinho que eu esqueci de falar no vídeo anterior que eu falei sobre o sionismo cristão, beleza? Mas é muito fácil de observar isso, né? Bem observável mesmo, principalmente igrejas pentecostais e neopentecostais. Quando você observar, por exemplo, aí, caravanas, não é, que são bem incentivadas por alguns líderes cristãos, digamos assim, desses tipos de comunidades, caravanas para a Terra Santa, não é? Você já pode desconfiar um pouquinho, que talvez aí você tenha realmente esse tipo de apelo neopentecostal, esse apelo dispensacionalista nesse sentido, não é? Onde Israel como nação, não é enfatizado hoje como terra santa de fato. Então existe isso, né? Inclusive um certo vislumbre dessas pessoas, de certa admiração até demasiada por judeus. Tá? Eu lembro de quando eu estava no seminário, chegou um judeu cristão, não é, lá, e algumas pessoas ficaram meio que boquiabertas com relação a ter um judeu ali. Na cabeça delas, ali estava um verdadeiro israelita. Não porque ele era cristão, mas porque ele era judeu. Entendeu a lógica? Não é? Então esse sionismo cristão é muito esquisito. Tá? É um tipo de apelo que está muito ligado às ideias dispensacionalistas, não é? De realmente entender Israel como sendo um povo especial e, por consequência disso, as pessoas acabam, infelizmente, dando valor nesse sentido a Israel, não querendo revalorizar, é claro, não é? Historicamente falando, há uma importância muito grande naquele povo. A Bíblia que nós carregamos do Antigo Testamento, por exemplo, vem deles. Então, Deus os usou, não é? Ou seja, no início, naquela fase de igreja ainda imatura, que necessitava da lei como um aio para conduzi-los a Cristo, não é? Então, nós temos toda uma herança registrada como palavra de Deus, como palavra de Deus inspirada para nós hoje também, certo? Então, quando nós olhamos, não é, para a Escritura Sagrada, não é, e lembramos que ali Deus manifestou sua glória, seu poder no meio do povo judeu, então nós temos que sim valorizar. Porém, a maneira como isso é valorizado no meio evangélico hoje, na grande maioria eu digo, não é, infelizmente, muitas vezes, não é, chega a beirar a própria idolatria. Entendeu a situação? É mais ou menos assim. Se um judeu falar num púlpito, se ele se tornar um cristão de repente, ele é um autêntico filho de Abraão falando, não é? O apóstolo Paulo, que era um descendente, não é, da tribo de Benjamim, judeu de judeus, como ele fala, não é? Ele olhava para gentios e dizia que aqueles gentios, não é? Aí você pega Romanos 4, Gálatas 3, né? Que aqueles gentios eram filhos, legítimos filhos de Abraão por causa da fé em Jesus Cristo. Fé na promessa de Deus. Entende? Então, observe bem que nessas comunidades, onde há esse exagero, digamos assim, não é? Essas apelações incentivando o povo, vocês têm que ir pelo menos uma vez até a Terra Santa, não é? Até a Terra Santa, como se houvesse uma Terra Santa de verdade aqui nesse mundo. Não existe isso, né? Chega a ser engraçado, né? É muito esquisito, tá? Então, só para lembrar isso aí, viu? Acho que eu não falei sobre isso no vídeo, então rapidinho esse vídeo aqui só para poder falar sobre isso aí. Lembre-se dessa questão, tá? Você vê muito bem esse sionismo cristão nesses apelos, a ênfase, a atenção toda a Israel, a desenvolver uma teologia baseada na terra hoje de Israel, inclusive a pessoas irem para lá, para Israel, né, para Jerusalém, pensando que estarão fazendo um tipo de viagem santa, que vão voltar de lá mais santificados, mais fortalecidos, que vão pegar um papelzinho, escrever algumas orações e colocar naquelas brechas, né, rachaduras do Muro das Lamentações, e acham que isso vai os tornar, de repente, mais próximos de Israel, ou então amigos de Deus, mais próximos de Deus, não é? Deus vai ouvi-los mais. Tudo isso é uma idolatria cultural, na verdade, tá? Então, acho que uma idolatria cultural, eu chamaria disso, né? É uma idolatria cultural, infelizmente. Eu digo nessa manifestação mais radical do sionismo cristão, tá? Então, é claro que queremos que eles tenham liberdade, tenham uma terra deles, mas certas coisas eu prefiro não me envolver, porque tem a ver com a cultura deles, com o lugar que eles moram lá direitinho, mas eu não olho mais para Israel, e eu acho que nenhum cristão deveria fazer isso, olhar para Israel, para os judeus hoje, imaginando que é aquele mesmo povo de Deus, não é? E que existe ainda uma parede de separação para separá-los do mundo como a nação eleita de Deus. E nós, nesse sentido, nós viemos de abelhudos. Isso não tem sentido, tá? Então, é assim que eu penso sobre o sionismo cristão. Valeu!